Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante, que é a nutrição nas leucemias. Então, na maioria das pessoas sabe o que é uma dieta saudável, o que é importante comer, o que é importante fazer, mas na hora que a gente tem o câncer, a gente sempre tem muita dúvida. Porque tem várias informações na internet e a maioria delas, infelizmente, não são informações corretas, tá? O que é o correto? É embasado cientificamente, a gente faz estudos para comprovar isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que enfatizar aqui, dentro da nutrição, é que não existe nenhum alimento ou nenhuma dieta que é capaz de curar o câncer. Tá? Eu queria muito que isso fosse possível, mas isso não existe. Isso serve para qualquer tipo de câncer. A parte nutricional, né, a alimentação, ela é fundamental, sim, para quê? Para auxiliar no tratamento. Então, a primeira coisa que a gente sabe que é muito importante é manter massa muscular. Quando eu perco muita massa muscular, a minha resposta ao tratamento cai, a minha imunidade cai, então eu tenho muito mais chances de ter infecções, de ter complicações do tratamento, de ter efeitos colaterais, tanto da químio quanto da radioterapia. E como que eu mantenho a minha massa muscular? Para eu manter a massa muscular, eu tenho que me alimentar adequadamente. Então, eu preciso ter proteínas na minha refeição. E durante o tratamento do câncer, é importante ter proteínas nas 3 refeições principais. Então, no café da manhã, eu posso incluir um ovo, um queijo, tá? Isso é importante. Se eu não consumo produtos de origem animal, tá? Eu posso colocar um tofu, né? Então, tem que variar sobre isso. No almoço ou no jantar, eu também tenho que ter as proteínas tanto animais quanto vegetais. Então, pode ser as carnes brancas, as vermelhas, o ovo, né? A gente tem também os queijos. E no caso das vegetais, são os grãos, feijão, quinoa, grão de bico, né? Tudo isso vai, lentilha, tudo isso vai auxiliar aí no consumo proteico. E à noite a mesma coisa. Se você tiver com muita intolerância alimentar, às vezes você pode fracionar a dieta. Né? De um modo geral, nas leucemias, a gente não tem grandes perdas de peso. Tá? Não é um câncer que você tenha grande perda de peso, mas a gente precisa sim ter essa preocupação. As frutas, verduras e legumes são fundamentais, então elas devem corresponder a metade do nosso prato nas refeições principais. Então, você pode ir variando essas verduras de acordo com o momento que você está, com coisas que dão menos náusea, por exemplo, se você estiver nauseado, se você tiver com uma tendência aí à diarreia, também tomar cuidado com algumas verduras ou legumes, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que isso solta o intestino, tem pessoas que não, e às vezes acontece o contrário, que é o intestino preso. Então, a gente precisa aumentar o consumo de fibras. A gente está falando de alimentação, mas para eu manter a minha massa muscular, é super importante eu praticar atividade física. Antigamente, para os pacientes com câncer, a gente pedia para parar a prática de atividade física. Hoje, a gente tem visto que a atividade física ajuda na resposta ao tratamento e na manutenção da massa muscular. Então, é um momento oportuno aí para você começar uma atividade física que você goste. Se você está começando e nunca fez, comece de uma forma mais devagar, não precisa fazer muita coisa, né? Não vai começar a correr uma maratona durante o tratamento da leucemia. Mas você pode sim começar uma caminhada, né? Pode começar uma bicicleta, pode começar uma musculação. Aí varia muito do que você quer fazer. Uma dança. E para quem já faz, continuar a atividade física, porque ela é fundamental aí, no sentido de você manter massa muscular. Quando você não estiver conseguindo comer adequadamente, conversar com a equipe de nutrição, muitas vezes é necessário o início de suplementos ou artesanais ou industrializados que vão ajudar aí no consumo de caloria e de proteína ao longo do dia. Tá? Tomar muita água, isso é muito importante, e assim, se a água estiver muito difícil de ser ingerida, estiver com gosto estranho, a gente sempre orienta aí a água flavorizada, que é uma água com pedaços de frutas, né? A gente pode colocar
uma pimenta dedo de moça, pode colocar um pouquinho de gengibre em 1 litro de água, e isso às vezes torna a água mais palatável, mais fácil de ser ingerida. Então, acho que eram essas as dicas que eu queria passar para vocês. Obrigada.